Marlon, perfeito. Vamos começar aqui a coletiva com o técnico Eduardo Barroca. Professor, eu queria que você fizesse primeiro a análise do jogo de hoje. Boa noite. Boa noite. Antes até de fazer a análise, queria dar os parabéns à equipe de São Bernardo e ao Ricardo. Acho que a gente não enfrentou qualquer equipe. Enfrentamos hoje uma equipe que fez seu 6º jogo fora de casa, com 5 vitórias e um empate. Trabalho de próximo de 3 anos, se não me engano, que o Ricardo está lá. Equipe que vem crescendo, investindo e está num grande momento, está fazendo um grande trabalho. Então, queria primeiro dar os parabéns a eles. Acho que a gente fez uma partida que estivemos desde o início tentando buscar a vitória. Sofremos o primeiro gol e rapidamente buscamos o empate. Depois, no início do segundo tempo, sofremos um gol muito cedo e lutamos ali para buscar o empate novamente. Buscamos o empate e depois sofremos ali um terceiro gol. Acho que a nossa equipe produziu suficientemente para vencer. Infelizmente, futebol não é um jogo de merecimento, é um jogo de eficácia, de efetividade. E a equipe de São Bernardo, com seus méritos nas oportunidades que teve, conseguiu fazer os gols. Mérito para eles, isso acontece no futebol. Eu quero aqui deixar o meu sentimento aos meus jogadores que lutaram, que tentaram de todas as formas. Hoje eu saí com o sentimento que o meu time lutou, tentou, buscou o tempo todo. Infelizmente, a gente teve o tempo todo desconfortável, sempre com o placar adverso ou buscando o empate, e a gente não conseguiu ter o conforto da vitória e da vitória momentânea em nenhum momento. Então, não faltou luta, não faltou entrega, e a equipe de São Bernardo conseguiu, com seus méritos, aproveitar suas oportunidades e fazer os gols. Professor, uma das principais forças do São Bernardo, pelo menos que eu acompanhei outros jogos, é essa jogada com os alas, os laterais espetados. E hoje praticamente todos os gols aconteceram dessa forma, pressionando muito, principalmente os beiradas do CRB. O que faltou para ter um pouquinho mais de controle dessa ação, que é uma das principais do São Bernardo? Na verdade, o primeiro gol deles sai de uma jogada de arremesso lateral e que o Garcia que faz o gol. Se a gente for pegar o lance na origem, o Garcia sai lá de trás e faz um movimento que era completamente evitável da nossa parte através de um controle de profundidade simples, e a gente não conseguiu fazer, né? Depois o segundo gol sai de uma jogada que a gente estava atacando, um arremesso lateral nosso, e a gente erra o passe aqui na ponta esquerda, e desse passe errado numa transição, numa conexão, também nos faltou controlar a profundidade, porque o Mário Sérgio, quando se lança, faltou para a gente ter a leitura que ele poderia receber o passe direto e guardar as costas. A gente não teve essa leitura corretamente, ele acabou tendo vantagem em cima do nosso ponta e finalizando uma bola na gaveta. E o terceiro gol, a mesma situação, uma jogada que se desenha lá do lado esquerdo da construção deles, e o Rodrigo faz esse movimento de fora para dentro. A gente estava com a linha montada, nos faltou capacidade de controlar a profundidade de verdade nos 3 gols. A gente estava com a linha montada, nos faltou ter a leitura de primeiro guardar as costas do que... A gente foi na aproximação do pé e abriu as costas e acabamos tomando os gols. Em um momento, principalmente, que no terceiro gol, acho que a gente vinha num momento muito bom no jogo. Acredito que a gente estava encaminhado para talvez buscar o nosso gol de virada. Tomamos esse terceiro gol e lutamos até o final, buscamos de todas as formas, a equipe dele se defendeu e a gente não teve a capacidade de empatar e virar o jogo. Boa noite, Barroca. O time do CRB, ele integra o top 3 de melhores ataques da Série B, mas ele integra também o top 5 de piores defesas do CRB. O que é que da Série B, perdão. O que é que está faltando para a equipe do CRB buscar esse equilíbrio? Porque a gente vê ofensivamente um time que cria de muitas maneiras diferentes. Os próprios gols hoje foram isso, foram 2 gols criados de maneira diferente. Tiveram várias alternativas fora da área, dentro da área, mas defensivamente ainda está sofrendo muito dentro da Série B. O que é que está faltando para o time do CRB ser mais equilibrado? Primeiro falar que eu sou o principal responsável por tentar encontrar essa solução, né? Quando existe uma discrepância tão grande, como você falou, e é muito evidente, né? Eu acho que todo mundo que acompanha o nosso time tem uma clareza daquilo que a gente faz de qualidade de jogo.
Acho que de todos esses jogos aí, talvez o jogo do Cuiabá seja o jogo que a gente crava que o adversário foi realmente melhor do que a gente. Nosso time tem um padrão de jogo, um padrão de qualidade. Eu nunca vou poder garantir que a gente vai ser nem o melhor ataque, nem a melhor defesa, porque, como eu falei, o futebol não é um jogo de merecimento. Eu vou sempre trabalhar para que a gente crie as oportunidades coletivamente, para que aumente a possibilidade de fazer gols e para que a gente conceda o mínimo possível de oportunidades ao adversário para que o adversário faça menos gol. Mas às vezes o adversário com poucas oportunidades consegue fazer o gol. Se eu não me engano, eu não tenho exatamente os números, mas o índice de efetividade da equipe do São Bernardo hoje foi, se não foi 50%, foi mais do que 50% das chances que criou pelas chances que converteu, né? O que a gente pode fazer? Minimizar o máximo de possibilidades de conceder oportunidades. Mas a gente não vai conseguir nunca, eu nunca vou conseguir dar uma garantia que o adversário não vai aproveitar suas oportunidades, porque defender passa por 3 situações: posicionamento, concentração e duelo. Né? Posicionamento, concentração e duelo. E em alguns desses gols que a gente tem sofrido, nossa falha é posicionamento, que é algo que a gente tem que trabalhar e pode trabalhar e corrigir no dia a dia. Concentração, a gente dá as referências aos jogadores, mas tem muito a ver com o momento do jogo, a tomada de decisão, a conexão de um defensor com o outro, a conexão com o posicionamento do adversário, da bola e do seu próprio companheiro. E duelo é algo que é muito mais individual do jogador, que a gente também trabalha no dia a dia, que a gente treina, tenta buscar fazer o jogador melhorar, mas que é muito mais de responsabilidade do atleta. Boa noite, professor. Aqui é o da Gazeta Web. Eu queria saber, assim, o próximo jogo já é sexta-feira. O senhor acredita que já pode ter alguma mudança tática, analisando o jogo de hoje, a partida que o CRB sofreu, principalmente nas pontas, nas laterais? O senhor pode dizer que pode alterar um pouco algumas peças, algumas novidades a caminho? Não, ainda não estudei a equipe do Atlético. A partir de hoje vou começar a ver todo o material do Atlético, né? Eles ainda vão jogar também. Também olhar o nosso jogo, ver aquilo de bom que a gente fez, ver os principais motivos que fizeram que a gente não saísse aqui com o resultado que a gente gostaria, fazer a análise individual de todos os jogadores, ver também todos os jogadores que vão estar à disposição para esse jogo. Como você falou muito bem, o tempo é curto, né? Então, otimizar esse tempo, trabalhar da melhor forma é muito importante para que a gente vá a Goiânia e faça um grande jogo. Barroca, primeiramente, boa noite. Hoje o CRB teve alguns momentos que ficou mais abaixo na partida, isso resulta muito no resultado final do jogo, mas tiveram alguns jogadores também que fizeram a partida um pouco abaixo do que a gente pelo menos espera de expectativa. Um deles que foi destacado, inclusive, durante a nossa transmissão foi o próprio Christopher, um jogador tão importante para o CRB, que desde o começo da temporada chama essa responsabilidade dentro do time, dentro desse meio de campo, só que hoje fez a partida ali um pouco abaixo. Como fazer com que o CRB, mesmo quando uma peça ou outra não esteja rendendo o seu 100%, como fazer que o CRB não tenha essa dependência de um jogador para poder estar atuando bem dentro de campo? Eu acho que a forma de minimizar qualquer tipo de intercorrência individual é ter a coletividade sempre rodando próximo do máximo, né? Eu acho que também muitos dos problemas que a gente teve na esfera individual tem a ver com o mérito da equipe do adversário, um adversário que defendeu muito bem, que tem muito claro a sua forma, que defende na marcação média, na marcação baixa, um adversário que controla bem a profundidade, que tem zagueiros muito bons de imposição defensiva. Então, eu acho que a gente, de verdade, assim, eu acho que a gente criou mais do que suficiente para buscar a vitória. Né? Óbvio que a gente não está satisfeito, óbvio que a gente precisa melhorar, mas, assim, tendo esse tipo de postura, de comportamento, de atitude, a gente vai estar sempre mais próximo de tentar buscar a vitória, fazendo as correções, porque a gente não pode sofrer tantos gols, principalmente, como a gente vem sofrendo. Então, é trabalhar para conceder as menores oportunidades para os adversários, estar o mais equilibrado possível para continuar produzindo e tendo rendimento, e aproveitar as nossas oportunidades, tentar sair na frente, porque o jogo mental hoje a gente teve desfavorável o tempo todo, porque o adversário sempre esteve na vantagem. Até quando a gente buscou
os resultados. Por exemplo, a gente buscou o empate logo em seguida e foi para o intervalo com aquele sentimento que a gente ia virar e a gente toma um segundo gol muito cedo. Depois a gente busca o empate novamente, um golaço, uma jogada ótima, trabalhada, e aí a gente não consegue nem desfrutar disso, a gente continua pressionando e sofre o terceiro gol. Então, mentalmente, hoje a gente não conseguiu ter vantagem em nenhum momento. A equipe de São Bernardo aproveitou suas oportunidades e venceu com mérito. Professor, boa noite. Pegando um gancho aqui da pergunta da colega Natália, ela falou sobre o Cristo. Um outro jogador que também não foi muito bem essa tarde e noite foi o Wallace. Tanto é que o senhor tirou o Wallace da volta para o segundo tempo. A entrada do Wallace na escalação de hoje foi para conter um pouquinho um dos times de melhor ataque desse campeonato? Na verdade, o Wallace ele não saiu nem por rendimento, ele saiu por causa do cartão e o jogo estava se desenhando para a transição, porque ele vinha fazendo uma partida ok, boa. E a entrada dele, assim, o Wallace, quando saiu do time, ele vivia o seu melhor momento aqui, tanto jogando de zagueiro como jogando de volante. O Wallace é um jogador que colabora muito em bola parada e a gente sofreu no último jogo, principalmente com bola aérea. Então, ele era um jogador que a gente tinha uma expectativa que ele nos ajudasse muito nessa questão da bola parada. E também ele entrou para dar um equilíbrio para que desse mais liberdade para Christopher e Daniel, que, no meu entender, jogariam mais próximo dos atacantes para que ele fizesse essa correção mais defensiva. Tá? Então, ele entrou muito por mérito daquilo que vem produzindo, daquilo que vem trabalhando. É um jogador jovem, um jogador importante, e que, só reiterando, que a saída dele teve mais a ver com o cartão do que com o rendimento. Professor, em outra coletiva você tinha comentado sobre a qualidade do trabalho, principalmente em semanas cheias, e de fato vinha acontecendo. Só que nessas últimas 2 derrotas, a RB também teve semana cheia. Será que já chegou no momento que está faltando mais peça do que somente o trabalho individual? Olha, eu tenho um entendimento que coletivamente a gente ainda tem margem para melhorar uma série de coisas e hoje ficou claro que a gente jogou bem. De verdade, assim, eu sou um cara que tento ser muito realista, até para cobrar os meus jogadores. Eu acho que contra o Cuiabá nós não jogamos bem, merecemos perder. O Cuiabá foi melhor que a gente não entregou a nossa melhor versão. Hoje não. Hoje nosso time correu, hoje nosso time criou, hoje nosso time teve, se eu não me engano, foi 8-0 de escanteio, foi mais que o triplo de finalização. Eu não gosto muito de me apegar a isso, porque futebol se resume ao resultado, de uma forma geral. A equipe do São Bernardo aproveitou suas oportunidades com mérito, porque tem um bom trabalho. A gente não enfrentou qualquer equipe. Tenho um entendimento que, coletivamente, a gente tem margem para melhorar algumas coisas ainda, e essa é a minha função. Trabalhar, cobrar, mostrar o vídeo, ir para o campo, treinar. A competição é longa, não chegamos nem a 1/3 dela, ao final de entrada do segundo terço dela. Temos muita coisa para crescer, mas eu tenho uma confiança muito grande no meu grupo, tenho uma confiança muito grande nos meus jogadores, tenho uma confiança muito grande no clube, no trabalho, naquilo que a gente tem feito, tenho uma convicção muito grande que a gente vai brigar por objetivos grandes na competição. Aproveitando a situação sobre o elenco, Barroca, 2 atletas que você, durante o começo da temporada, utilizou bastante foram o Luizão e o Guilherme Estrela, principalmente quando o Estrela chegou. Mas nos últimos jogos são jogadores quase que não utilizados. Às vezes nem entram no segundo tempo, quando entram com pouco tempo. Hoje, por exemplo, você utilizou o Wallace e poderia ter optado pelo Luizão. Por que Luizão e Estrela estão perdendo espaço na equipe do CRB? Competição interna, ambos jogadores trabalham seriamente, jogadores que têm minha confiança, jogadores que são dedicados, têm postura profissional. A gente tem uma competição interna ali o tempo todo viva, a gente analisa o adversário. Hoje, no meu entender, a característica do Wallace casava com aquilo que eu entendia que a gente precisava dar de equilíbrio para a equipe, principalmente o que tinha acontecido de problema no jogo do Cuiabá. Eu acho que temos jogadores com condição de entrar e de começar a partida, e jogadores que às vezes estão sendo menos utilizados, mas assim, é importante passar isso para o torcedor. Nosso grupo é um grupo trabalhador, é um grupo de dedicação. Sei que num jogo como o de hoje, 2 derrotas seguidas, o torcedor não quer ouvir isso, né? O torcedor não quer ouvir isso. O torcedor quer que a gente ganhe jogo. Mas eu, como treinador da equipe, preciso passar a realidade. Preciso dar essa segurança ao torcedor que não nos falta trabalho, não nos falta dedicação no dia a dia.
e a gente vai trabalhar muito. Eu, principalmente como treinador, como principal responsável, vou trabalhar muito para buscar as soluções para que a gente já dê uma resposta no próximo jogo. Barroca, pegando também esse gancho, já pensando no próximo confronto da equipe do CRB, o Atlético Goianiense, vai ter uma semana um pouco mais curta de preparação, porque ainda conta a viagem, o jogo na próxima sexta-feira, mas pegando esses extremos, hoje o CRB enfrentou uma equipe que está brigando lá no topo da tabela e conseguiu jogar de igual para igual, como você citou em diversos momentos da coletiva, jogou muito bem e merecia ter saído com a vitória. Agora vai enfrentar um Atlético Goianiense que vem numa situação parecida com o CRB em questão de classificação, mas vem de uma sequência um pouco mais negativa dentro do campeonato. Como o CRB pode aproveitar esse curto momento de preparação e ainda mais enfrentando uma equipe que pode jogar ainda mais de igual para igual, quem sabe superior, e garantir um resultado positivo fora de casa? Natália, a Série B é muito equilibrada, né? As equipes são muito próximas, assim, o nível de investimento se equivale a algumas equipes com um pouco mais, né? A equipe do Atlético, conheço bem, já trabalhei no Atlético 2 vezes, o Atlético é sempre um protagonista na competição, é uma equipe muito forte, jogando em Goiânia, e a gente vai ter que se preparar muito bem para fazer uma grande partida lá. O que eu posso te falar é que a gente jogou aí 12 partidas, e tirando o jogo do Cuiabá, e que realmente o adversário foi melhor do que nós, a maior parte do tempo eu acho que a gente competiu todas as partidas, a grande maioria delas com relação a rendimento, a gente foi superior ao adversário, mas a gente precisa buscar agora o equilíbrio entre o rendimento e o resultado. Nesse momento de adversidade a gente deve priorizar o resultado, deve priorizar tomar as ações e nosso lado mental também, para que a gente esteja o mais forte possível para reverter esse momento adverso de resultado, para se restabelecer uma nova vitória, aumentar nossa confiança. A gente acabou de viver um próximo aí de um momento de 4 vitórias seguidas, porque uma vitória traz a confiança, vai trazendo o equilíbrio para que a gente faça as correções de uma maneira melhor. Então é em cima disso que a gente tem que focar até o jogo do Atlético. Equilibrar, fazer boas escolhas, corrigir o que precisa ser corrigido e ir em busca de uma vitória para interromper essa sequência. CRB e Bolsa de Aposta, em busca do resultado.